a respeito de Maria como um assunto sem importância, como os outros que nós estudamos, mas esse assunto aqui com certeza vai nos dar musculatura, vou usar esse termo, para quando tivermos aquele amigo católico, nós podemos conversar em amor, né, sem ofensa, né, dentro de um respeito, com certeza. Por favor, irmão Hilton, fique à vontade. Desculpa, e conclamando os irmãos que façam como eu faço aqui, ó. Eu estou com o meu bloquinho aqui, com a minha caneta, isso, para anotar as perguntas e depois perguntarmos para o irmão Hilton, que se ele souber, ele vai responder. Se ele não souber, ele pede a irmã Sheila, que é universitária. Lembrando também, aproveitando a lembrança, que se tiver 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, eu ou o irmão Isaías, a gente desabilita o som daquele que estiver se intrometendo na conversa que não está na hora de falar. Amém? Tá bom. Boa noite, a graça e a paz. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Esse tema é bastante relevante, viu? A gente acredita, né, que é um tema de não muita importância no meio protestante, mas esse é um tema muito rico. Eu coloquei o título assim, ó, Maria, Mãe de Jesus, vou ler aqui. A renovação mariológica no Concílio Vaticano II. Por que isso? Porque a história da definição de Maria, ela atravessa as gerações. Então, envolve muito assunto acerca da tradição. Ela é uma figura-chave no cristianismo, né? E até é falada em outras religiões. Maria é comentada no islamismo, como o Zé Luiz colocou. Maria é comentada em outros credos. Sempre a figura de Maria é uma figura importante. E como o Isaías colocou no início, é um tema que a gente deve levar sempre de maneira tranquila e no amor, porque esse tema ele gera uma polêmica em função dos extremos que são adotados. Tem pessoas que enxergam em Maria uma deusa e outras pessoas que totalmente ignoram Maria em função de confundir as nomenclaturas que se dão a ela. Então, a gente tem que ter bastante equilíbrio para tratar desse assunto. Por que, então, falar do Concílio Vaticano II? Por que colocar esse tema? Porque no Concílio Vaticano II, que ocorreu por volta dos anos 60, né, 1960, foi um concílio realizado pela Igreja Católica com a participação de alguns membros protestantes, né? Teve uma participação até honrosa de alguns protestantes no concílio católico. Isso foi um marco muito importante. Teve um pastor chamado David Duplessis. Ele foi um representante aí evangélico, vamos chamar assim, nesse concílio. E o interessante é que antes de ele ir para o concílio, aquele evangelista famoso inglês, né, o encanador Smith Wigglesworth, chegou para ele e disse que ele participaria de algo que ninguém naquele país teria acesso, que seria somente ele. Ele não tinha entendido o que era, e depois ele viu que era a participação no concílio católico. E nesse concílio, em função dessa questão da opinião acerca de Maria, foram rememorados, né, os dogmas católicos acerca de Maria, e também considerado a posição, que eles chamaram até de uma posição... eles não falaram normal, eles usaram um termo assim, sóbria, né? Uma discussão sóbria, uma interpretação sóbria dos protestantes acerca da figura de Maria. Cabe lembrar que existem porções protestantes que cultuam Maria. Não sei se os irmãos sabem disso, mas tem alguns protestantes que participam do culto mariano, que nós chamamos, que é um culto a Maria. Então vamos lá. O que a gente tem aí para falar com vocês sobre esse tema? Eu vou fazer como de costume. Vou fazer uma abordagem rápida. O material eu já elaborei. Assim que terminar o estudo, permitindo o Senhor, eu vou encaminhar no grupo para vocês. E lá está bem detalhado acerca desse tema. O que saiu dessa resolução e o que a gente pode trazer para a prática, né? Que, por incrível que pareça, esse é um assunto bem prático, a consideração acerca de Maria. Quando a gente fala acerca de Maria, surge sempre a questão: devemos adorar Maria ou não? Nós devemos prestar culto
né? E aí vem as definições lá de hiperdulia, lalia, idolatria, né? Latria. Nós não vamos entrar nesses termos técnicos, não. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que o debate mais teológico acerca de Maria não é nem a questão do culto, embora esse seja um tema bastante popular, né? Mas o assunto teológico acerca de Maria, no debate assim mais avançado, e aí que envolve essa questão das visões católico e protestante, é a figura de Maria com relação à salvação, ao processo salvífico. Esse é o ponto de maior consideração nesses debates. Então, volto a dizer, a questão do culto a Maria, né, da devoção mariana, é um assunto popular? Bastante, principalmente num país como o Brasil. Agora, o assunto que gera maior debate e aí opiniões é acerca da participação de Maria no evento Cristo ou na salvação. Qual é a verdadeira participação de Maria? Maria seria uma corredentora, ela foi uma auxiliar, ela participa hoje nesse processo salvífico. Então, aí começam as discussões. O que a gente pode ver acerca de Maria na Bíblia? E aí eu vou falar de Bíblia no sentido dos livros canônicos, né, do Novo Testamento que nós temos. É uma mulher que, por volta dos seus... Aí tem uma discussão sobre isso, né? 12 a 15 anos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que ela tinha cerca de 12 a 15 anos, quando ela vai engravidar, quando ela vai receber aquela notícia do anjo, né? E aí ela se torna uma mulher que vai ser bem-aventurada diante de todas as gerações. Então, veja, o contexto é uma moça bem jovem, né? Uma moça de um povoado muito pobre, né? É um local que nem no mapa da época tinha. A gente só conhece Nazaré por causa de Jesus de Nazaré, porque era um local totalmente desprezível para a época, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E o Senhor encontra essa moça lá. Deus, ele não encontra a moça que vai ser mãe de seu filho, ele não encontra em Jerusalém, ele não encontra em Roma, ele encontra em Nazaré, uma jovem dedicada, uma moça que estava prometida em casamento, que para nós seria o noivado, né? Mas o noivado deles era um pouco diferente do nosso. Lá, a pessoa, quando já era prometida a outra, já era um compromisso que era feito, e esse compromisso só podia ser rompido através daquela cláusula de exceção no Deuteronômio 24, a carta de divórcio. Então, ela já era uma mulher prometida a um marido, José. E aí vem outra questão. Ela é tão nova, e José, pelo que os estudos mostram, né, os evangelhos não falam a idade de José, mas alguns materiais extra-bíblicos e até apócrifos, como a gente tratou em algumas aulas aí atrás, né, fala de José como um homem mais idoso, um homem que já tinha vindo de um casamento, talvez ele fosse um homem viúvo, e aí ele vai se relacionar com Maria. Essa jovem recebe a notícia que ela vai gerar um filho, que é um filho que vai ser filho do Altíssimo, que ele vai ser poderoso diante de Deus, e ela guarda aquelas palavras com ela. Agora, o que é interessante nesses relatos evangélicos da infância de Jesus, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, é que quando Maria recebe essa notícia, ela crê, diferentemente do outro parente dela, né? O pai de João Batista. Quando ele recebe a notícia, ele não crê. Então, esses paralelos na infância são interessantes, porque esses relatos mostram as duas vidas, né, de João Batista e de Jesus num contraste, e isso também fala acerca dos seus pais, como que eles recebem a notícia acerca dos respectivos nascimentos. Então, Maria é uma moça bem-aventurada, ela acredita, ela pede para o Senhor que a palavra dele se cumpra nela, e ali ela abre mão da sua vida. Vocês que são mulheres, imagina, vocês com 13, 14 anos, vocês aptas para casar, vão começar a vida de vocês, e aí, de repente, chega uma notícia dessa. Então, por que eu estou falando isso? Porque na interpretação teológica, esse assunto, o que representou o sim de Maria? Né? O que representou esse sim? Maria poderia ter negado isso ou não?
Aí as pessoas falam assim, não vai negar porque é algo vindo de Deus. Então, se é algo vindo de Deus, foi o próprio Deus que a escolheu e já determinou que ela seria a mãe de seu filho. Então, ela não teve como não dizer, né? Ela não teve como falar assim, olha, meu corpo, minhas regras. O Senhor quer me dar um filho, mas eu não quero ser mãe. Maria não teve isso. Então, ela assume esse chamado. Então, nisso, começa a inclusão de Maria no processo da salvação. Concordam comigo ou não? Não importa se a pessoa é católica, protestante, a partir dali, ela se torna uma pessoa-chave nesse processo, porque ela vai gerar o Filho de Deus. Então, a importância dela bíblica começa nesse fato, que ela já entra nesse mistério de Deus, nesse chamamento do Senhor, e ela se torna uma parte fundamental. Deus vai se encarnar. E qual que é o vaso que ele escolhe para conter o filho dele? É Maria. Por isso que na simbologia teológica, Maria é comparada com a arca. Ela seria a arca do Novo Testamento. Lembra a arca no Antigo Testamento? A arca representava o quê? A presença de Deus. A primeira pessoa que pôde falar que Jesus habitou dentro dela, e ela é até de maneira literal, foi Maria. Por isso que ela é a figura da arca, né? E aí depois, isso vai ser ampliado para a questão da igreja. A gente vai ver isso. Então, Maria, ela recebe isso, ela vai gerar o Filho de Deus. Aí os irmãos conhecem a história. O José, ele é pego de surpresa. Num primeiro momento, ele tenta escapar disso, né? E aí, depois o anjo aparece para José e fala que aquilo ali era uma obra de Deus. E ele acolhe a mulher e o seu filho. Então, ele é um pai adotivo. Veja que coisa bonita, né? Como que é uma família não tradicional. O casal, só que o pai de Jesus é um pai adotivo. E essa questão do pai é bem interessante, porque outra linguagem teológica, simbólica, lá em Lucas, né? Quando os pais de Jesus, eles esquecem Jesus no templo. Eles saem daquela peregrinação e Jesus fica no templo. É uma linguagem toda simbólica ali. E aí, quando eles retornam, o que Jesus fala? Vocês não sabem que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Parece até que Jesus ele está desqualificando José, né? Porque quem seria o pai de Jesus? Como é que ele, aos 12 anos, ele tem essa consciência de que Deus é o pai dele? Aí você fala assim, porque Maria ensinou, porque José ensinou. Mas o texto ele é mais intrigante, porque o texto vai dizer que os seus pais não entenderam o que ele falava. Olha que coisa interessante. Como é que Maria ela atende ao chamado de Deus? Como é que ela gera aquele menino pelo Espírito Santo? E naquele momento ela não entende. Então Lucas ele está demonstrando ali algo muito interessante acerca da natureza de Jesus. Ele tem toda essa vinculação com a sua mãe, com o seu pai terreno, mas existe uma vinculação espiritual muito maior, que não desqualifica os pais, mas eleva essa relação de Jesus com o Pai Celestial. Outra coisa que deve ser considerada acerca de Maria, que aí as pessoas levam para um aspecto negativo. O que seria? Os evangelhos, principalmente Marcos, né, ele retrata Jesus de uma maneira muito humana. O Jesus histórico, como a gente chama, né, ele é muito bem relatado no Evangelho segundo Marcos. E lá em Marcos, quando Maria e os irmãos de Jesus, e aí vem uma outra discussão lá em Marcos capítulo 6, vocês vejam que sempre quando se trata de Maria, o leque teológico ele se abre, porque ela é uma figura-chave. Então as interpretações que são dadas a essa figura, elas são muito importantes no cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque Maria aparece ali com os irmãos de Jesus. E aí a questão toda aí entra o dogma. Se Maria ela continuou virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, que é um dogma católico, como é que aparecem os irmãos de Jesus com ela? E aí vem toda uma discussão sobre o que significa a palavra irmãos ali. Se são os parentes próximos, ou se são de fato filhos de Maria, ou até se são filhos de José que ficaram com Maria para Maria criar. Isso é um fato que demanda um tempo, essa expressão adelphos, né? E não cabe aqui a gente entrar nesse ponto. O que eu estou dizendo é o seguinte, toda vez que surge a figura de Maria, surge uma ampliação do debate. Aí, o que acontece nessa passagem? Jesus, ele está falando com seus discípulos. E aí um deles diz assim, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão ali querendo falar contigo.
Aí Jesus parece que ele despreza a família, porque ele fala assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí ele aponta e fala que a mãe dele e os irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, dando a entender que naquele primeiro momento, a própria Maria e os irmãos de Jesus, eles não estão no segmento de Jesus. Jesus, ele se torna um andarilho, um itinerante, mas a mãe e os seus irmãos, eles não acompanham Jesus. E outro texto paralelo com relação a isso é João capítulo 7, verso 5. O texto fala que nem os seus irmãos criam nele. Né? Então, o que acontece? Maria, ela aderiu ao segmento depois, porque na hora da crucificação, Maria está ali. E no Pentecoste, lá no cenáculo, Maria também está com os discípulos. Isso é até uma referência a ela em Atos capítulo 1. Então, ela é uma seguidora do caminho. Ela é uma mulher que vai seguir o seu filho. Agora, quando isso se dá, o Evangelho não relata. Então, o que a gente vê na figura dela nessa questão da salvação? A própria profecia que é lançada sobre ela no templo, quando ela vai apresentar Jesus, e ali é Simeão, né, cheio do Espírito, ele diz que ela gerou um filho que é um tropeço para muitos em Israel e para a elevação de muitos. E sempre quando tem essa expressão, quando se fala dessa questão do ministério de Jesus, junto aí de Maria, quando Maria participa, há sempre uma questão também dos mais pobres. Há uma inclusão aí dos mais pobres nessas profecias. E ali, o que diz? Diz que ela também teria a sua alma traspassada. Por que isso? Porque você imagina, isso é uma coisa até natural de se pensar. Ela vai ver o filho dela morrer. E ela vai ficar até o fim, né? E ela vai ver o filho morrer. E aí ela vai sentir, vai sofrer, como qualquer um de nós sofreria a morte do seu filho. Na cruz, acontece um fato interessante. O Evangelho de João fala que Jesus, né, ele chega para o discípulo amado, que a tradição interpreta como João, mas que não há nenhuma certeza disso, e ele entrega a mãe dele para João. E a pergunta é a seguinte, ora, se Jesus tinha irmãos mesmo, por que ele não entregou a mãe dele para os irmãos cuidarem? Por que ele tem que entregar para João? Lembrando, João é um evangelho altamente simbólico também. Então, a figura de Maria aos pés da cruz ali, e a figura do discípulo amado é de muito valor para aquela comunidade. Porque Maria, no evangelho de João, o que acontece com ela? Ela é uma figura representativa do judaísmo fiel a Deus. Por que isso? O primeiro sinal que Jesus faz, lá em João capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho, o que acontece? É um pedido que Maria faz para ele. Maria chega, né, diz que o vinho acabou, toda aquela história que a gente já comentou aqui, e aí ele chama a mãe dele de mulher. Mulher, não é chegada a minha hora. Aí você fala assim, será que Jesus ele foi mal educado com a mãe dele? Não. É porque a expressão mulher aí tem um sentido simbólico. No Evangelho de João, somente 3 mulheres são chamadas de mulher. É Maria, a mãe de Jesus, a mulher samaritana e Maria Madalena. Então, Maria, mãe de Jesus, quem que ela representa? O povo do antigo pacto que é fiel a Deus, mas que falta algo para eles. Falta transformar água em vinho, falta o amor. A lei já não está purificando mais. Tem que ter o vinho novo, tem que ter o amor para que eles possam viver. A mulher samaritana, como o próprio nome já fala, o apelido que é dado, mulher samaritana, representa o povo de Samaria, que é o povo do antigo pacto, mas que é infiel. Tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Representa lá as 5 divindades, né, que Samaria considerou ao longo do tempo. E Maria Madalena representa a mulher do novo pacto. Então é a figura da igreja. Então em João, veja, a figura da igreja é melhor representada por Maria Madalena do que por Maria, mãe de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nesse assunto da inserção de Maria no plano da salvação, existe aí 2 expressões técnicas, né, que falam o seguinte, que é Maria cristotípica e Maria eclesiotípica. O que é isso? Isso aí vai estar lá no estudo também, não se preocupem se você não pegou a informação. A figura de Maria, ela tem uma representação melhor direcionada a Cristo ou à igreja. Então, isso é importante no assunto teológico. Por quê? Porque todos esses títulos que são dados a Maria, como, por exemplo, Maria, Mãe de Deus,
As pessoas falam assim, mas como que Maria pode ser mãe de Deus? Se Deus não tem mãe, como que pode ser mãe de Deus? Se Maria é mãe de Deus, quem é o pai de Deus? Mas nós temos que entender que essas expressões elas vêm de um contexto. Qual que é o contexto? É um contexto de debate teológico acerca da natureza de Jesus. Então, a figura de Maria ela foi invocada nesses momentos para que se confirmasse algo a respeito de Jesus. Então, quando se fala assim, Maria, mãe de Deus, ou na expressão original é chamada de Theotokos, mãe de Deus, o que isso significa? Que Maria gerou o Filho de Deus, então que Jesus era Deus, por isso que ela é chamada mãe de Deus, porque o que está sendo enfatizado ali é Maria sendo a mãe do Deus encarnado. Não que ela é mãe do Pai, né, do Deus Pai, mas é mãe de Deus para afirmar a divindade de Jesus. Só que quando as pessoas trazem essa expressão para cá, elas geralmente colocam Maria num pedestal, colocam Maria como uma deusa. Aí que há as comparações nos ritos pagãos. Então, a Maria é transformada numa personagem que ela assume a posição dos ritos pagãos. Mas isso não foi a intencionalidade original quando se colocou como Maria, Mãe de Deus. Existiu também uma outra expressão para não chamá-la de Theotokos, né? Chamaram de Cristotokos, ou seja, ela era mãe de Cristo. Aí tentaram reverter essa situação, colocando como Maria, mãe de Cristo. Então, quando se fala de Maria nessa perspectiva de ser mãe de Deus, está se falando acerca da natureza de Jesus e não que exista alguma definição bíblica que a coloque como mãe de Deus. E é claro, quando você chama também, por exemplo, Maria, rainha dos céus, se você pegar essa expressão no Antigo Testamento, isso tinha a ver lá com a adoração de ídolos. Por isso que esse assunto ele gera tanto fervor, porque apelidou-se também Maria, nessas manifestações depois da história da igreja, como sendo a rainha dos céus. Né? Aí você tem que perguntar assim, mas por que existe essa necessidade? E aqui vai entrar no assunto que eu até já conversei com Isaías sobre isso. Por que tem essa necessidade de exaltar o feminino? E aí foi escolhido Maria. Porque lá atrás houve um erro. E qual foi o erro? Como se tinha uma noção assim limitada, e até hoje a gente pode falar que né? Porque quando você fala acerca de Deus, tudo fica limitado, mas como era mais limitada ainda a visão acerca da Trindade, o que precisou? Tem que ter algum elemento feminino na divindade. E qual que seria esse elemento feminino? Seria o Espírito Santo. Só que era muito difícil conceber naquele momento que o Espírito Santo tivesse alguma relação com uma figura feminina. Alguns teólogos hoje até já superaram isso, nem colocando o Espírito Santo, mas colocando a figura do próprio Pai. Eles chamam Deus Pai e Mãe. Por quê? Porque no Antigo Testamento você vê textos onde Deus é comparado com uma mãe. O Deus El Shaddai é aquele que amamenta. Quem é que amamenta? É a mãe. No livro do profeta Isaías, né, no segundo Isaías, fala assim: ainda que a mãe esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de você. Então é uma figura materna. Se a gente pegar o próprio fato da criação, a gente verifica que essa figura materna está também no Deus Pai. Só que isso, naquele momento, era visto até com uma dificuldade de você atribuir características maternas a Deus, embora a própria Bíblia faça isso. Os textos antigos façam isso. Né? Quando você fala de Deus Pai, é um Deus que é pai e mãe. Só que como existia também aquela interpretação patriarcal, tudo, não quiseram atribuir ao Deus Pai essa característica materna ou feminina. E também havia muita resistência com a própria pessoa do Espírito Santo. Havia dúvidas ainda sobre o Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a procedência do Espírito Santo. Então, naquele momento, não se admitiu também que o Espírito Santo fosse como uma figura feminina. Isso era um escândalo para a época. Então, onde buscaria isso? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A semelhança de Deus os criou. Então, na semelhança de Deus, existe o masculino e o feminino. O Freud vai desenvolver isso até na questão humana, né? Na questão do próprio ser humano ter essas duas características, seja no homem ou na mulher. Mas isso, naquela época, era difícil conceber. Então, aonde foi apoiado isso? Precisou-se de uma figura feminina. Então, Maria foi alçada a essa figura feminina. Por isso que em algumas pinturas você vê
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por incrível que pareça, existem figuras que tentam interpretar isso, e dentro da Trindade, vamos chamar assim, tem uma figura mariana, tem a figura de Maria que está inserida ali. Então, a discussão toda, ela é muito mais ampla, o que eu estou passando aqui para vocês é isso, do que quando você vai chegar diante de um irmão católico e você vai chegar e já falar que ele é idólatra porque ele adora Maria, né? E você vai encontrar muitos irmãos católicos que eles falam que eles não adoram Maria, que eles veneram, né, que eles respeitam, e que não existe adoração. E aí tem toda aquela questão, como foi no início, né, sobre os conceitos. Só que, eu repito para vocês, o debate teológico está muito além dessa questão da cultura popular, da cultura do simples fato de haver um culto ou não para Maria. Ele está vinculado aonde? A figura da participação de Maria na redenção. E aqui eu vou falar mais um pouquinho, aí eu vou passar para vocês. Como que termina a história de Maria? A Bíblia não relata nada acerca da sua morte, né? Ela tem aquele mandamento ali de cuidar do discípulo amado, o discípulo amado vai cuidar dela. Maria está ali na vida da igreja, em Pentecostes, a gente vê ela participando daquela reunião da igreja no cenáculo, mas não existe nenhuma informação oficial nos evangelhos acerca da sua morte. E aí depois vão surgir textos apócrifos que falam acerca da assunção de Maria. Então, que Maria teria ido assunta aos céus, Maria não teria morrido, e ela teria também sido assunta aos céus virgem. Ela não teve outros filhos. Então, aí que entra a questão dos dogmas. E aí você fala assim, mas por que a Igreja Católica insiste nisso? Por que vai falar desse dogma, já que a Bíblia ela não afirma nada categoricamente? Porque essa questão da virgindade perpétua de Maria e também da questão de ela não ter sido contaminada pelo pecado, então surgiu outro dogma de que ela teria também nascido sem a influência do pecado, é porque ela seria quem? Ela seria a arca que receberia o Filho de Deus. Para receber o Filho de Deus, não deveria haver contaminação. Por isso que o dogma surge, porque nós falamos assim, é ponto pacífico entre católicos e protestantes. Jesus nasceu de uma virgem e nasceu sem pecado. Mas todo ser humano não nasce do pecado original? Nasce com o pecado original. E por que Jesus não nasceu com o pecado original? Aí vem a resposta teológica, que fala o seguinte, é porque não teve relação sexual. Então, o que passa nessa interpretação, o pecado original, o que seria? É o sêmen. O homem lançando o sêmen na mulher, e ali vai começar todo o processo, é ali que se dá o pecado original, segundo essa visão. Precisa ter o contato sexual. Por isso que muita gente via no sexo a questão do pecado. Mas Maria não teve relação sexual com José. Mas aí fica uma pergunta. Maria, ela não passou elementos humanos? Claro que passou. Todo o DNA, tudo que tinha de humanidade, Jesus não recebeu de José, recebeu de Maria. Então era bem possível falar, é bem possível afirmar, né, que Jesus era parecido com Maria. Porque ele só recebe carga humana de quem? De Maria. E aí nisso fica a pergunta, nessa carga humana que ele recebe, mesmo não havendo sexo, mesmo que não tenha tido relação sexual, nasceu de uma virgem, vamos interpretar virgem como virgem mesmo, não como moça, virgem. O que Maria passou para ele? Só a carga genética? Aí o que as pessoas afirmavam? Não, ela passou também a natureza pecaminosa. E aí seria uma heresia, porque Jesus nasceu sem pecado. Ele deveria ser um cordeiro imaculado, sem pecado, para tirar o pecado do mundo. E aí surgiu a dúvida, ora, mas como que ele poderia nascer de Maria, ser um ser humano normal, sem pecado, já que Maria nasceu em pecado? Por isso que tratou-se de falar do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria também nasceu sem pecado. Aí você fala, meu Deus, isso não está na Bíblia. Mas isso não é fruto da Bíblia. Isso é fruto dos debates teológicos em função das crenças que foram surgindo ao longo do tempo. Isaías comentou até hoje, né, sobre uma questão de alguns irmãos que falam assim, Maria não era mãe de Jesus, era Miriam, que era mãe de Yeshua. Havia lá até dúvidas sobre Jesus. Uma das acusações é de que ele nasceu de uma relação ilícita.
Vai surgir até textos que dizem que o pai de Jesus era um soldado romano que teve relação com Maria. Então você vê que existem os dois extremos aí. Existe a questão de falar que Jesus ele era filho bastardo, que ele veio de uma relação ilícita. Isso era uma acusação que era feita na época. O Alcorão fala isso, Kimi. O Zé está Alcorão falando fala que é o isso. Alcorão. Isso. Então, vocês vejam os extremos, né? Mas esses pontos, eles são muito mais profundos do que apenas a gente chegar e ofender um irmão que acredita nisso, né? Falar, isso aí não está na Bíblia, então isso aí é fantasia sua, tal. Então, quando a gente parte para um assunto mais prolongado, mais delongado, você vê a importância de Maria no processo salvífico, em função de ela ter cuidado de Cristo, recebido Cristo. E ela é muito importante nisso. Agora, o que eu quero deixar aqui para vocês? É que as visões elas devem ser consideradas sempre diante do ambiente da escrita. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler sempre no ambiente que ela foi escrita. Hoje eu mandei novamente lá no grupo um texto sobre isso. Como que a gente faz essa leitura. Então, assim, quando existe a exaltação de Maria, a gente tem que entender isso no contexto teológico que está sendo abordado. Então, é até uma injustiça, às vezes, que se faz quando a gente critica alguém que tem essa visão, vamos chamar assim, extremada acerca de Maria, é porque o próprio texto, às vezes, ele coloca isso para nós. Porque o relato bíblico, ele não é uma biografia como nós entendemos hoje, ele é um relato teológico. Você quer um exemplo disso? Se você pegar a infância de Jesus em Lucas e pegar a infância de Jesus em Mateus e unir as duas infâncias, você não vai conseguir ter um relato só. Aí você fala, mas como? Não adianta. Tenta colocar que você vai ver que a história vai ficar totalmente complicada. Não tem como pegar as duas infâncias e criar uma história só. Por quê? Porque cada evangelho quer passar uma ideia teológica. Ele não está preocupado com a literalidade, né? O Antigo Testamento também é assim, mas o Novo Testamento muito mais. Você pode comparar os evangelhos e você vai ver as histórias, não batem. E não tem que bater mesmo, porque os evangelistas eles estão escrevendo para atender a demanda da comunidade. Então, na questão de Maria, nós não devemos ler como Jesus ignorando Maria, nesses textos, onde parece que Jesus é muito duro com ela, até desqualificando, e nem levando para uma exaltação total. Mas a gente entender a figura dela nessa questão do Messias, nessa questão de Jesus o Cristo. E, é claro, sempre respeitando, né? O debate teológico ele é muito bonito, desde que haja o respeito, desde que você possa aprender com os outros. Tá contigo aí, Isaías. Amém. Muito bom, Wilton. Tá vendo como é que foi rico a sua explanação? Bastante rica, bastante argumentativa e com falas plausíveis, né? Que abriu um leque enorme. E os irmãos com certeza estão com perguntas, com certeza. O irmão Marcelo Mendes está dizendo que não entendeu uma parte. Pode perguntar, irmão Marcelo Mendes, por favor, qual a parte que o irmão não entendeu? Logo após eu faço uma pergunta, ou alguém aí pode fazer uma pergunta. Pode perguntar, por favor, irmão Marcelo Mendes. Sobre ela ter sido concebida? Ah, tá. Na questão da pureza dela, né? Da santidade dela, na concepção dela, não é isso? Como o irmão Wilton falou, é uma linha de pensamento, né? Uma linha teológica, não é isso, irmão Wilton? Isso. Por que isso precisou ser colocado, né? É aquela questão, se Jesus ele nasceu sem pecado, o que necessitava, o que precisava? Ele recebeu a parte humana dele, vamos chamar assim, de Maria. Isso. Então, toda a carga genética, tudo que Jesus tinha dessa questão humana, veio de Maria. E nisso, ele recebeu também o pecado original por parte de Maria? Aí um grupo defendia que não, porque não houve relação sexual, então aí não haveria pecado original. Outro grupo não aceitava isso. Por quê? Porque mesmo não tendo relação sexual, ele veio de Maria, e Maria seria uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Aí se ele nasceu de Maria, ele nasceu em pecado. E aí falou assim, não pode, porque Jesus não teve pecado.
Então, para resolver essa questão de maneira teológica, o que se acreditou? Que Maria também foi concebida dessa forma. Só que se você ficar puxando mais para trás, aí você vai falar assim, mas para Maria nascer assim, precisava também a mãe dela nascer assim, e o pai nascer assim. Então, são questões que não têm resposta bíblica, né? Isso aí são questões de um debate teológico, de uma ação que vai sendo colocada, os debates acerca dos dogmas, os estudos que são feitos em função daquilo que a gente admite sobre a pessoa de Jesus. Quando você admite que Jesus é Deus, então isso aí dá uma amplitude muito grande, envolve muita coisa, né? Se Jesus fosse um simples homem, né? Um homem simples que foi só um profeta, que foi um mártir, que foi... Aí tudo bem, essas questões elas não teriam valor, não teriam. Mas quando você afirma que Jesus é Deus encarnado, e aí isso aí gera uma coisa muito intensa dos debates. Por isso que a gente entende que os irmãos debateram anos sobre isso, né? Exatamente, exatamente. E ainda vem a questão de usar Maria como a arca, né? Isso. Usar Maria como a arca, né? Já é uma outra questão também, que os uma figura componentes que a arca... né? Exatamente, os componentes que a arca tinha, a arca era sagrada, a arca era pura, né? Isso. Então tem toda essa questão. Mas vamos Exato. lá. O irmão aqui, ele retificou aqui a questão, irmão José Luiz, ele disse que, na realidade, o Alcorão não fala o que ele disse. O Alcorão diz que Simão Cirineu, aquele africano de Cirene, substituiu Jesus. Exatamente. Mas vamos lá. Wilton, você não tocou num ponto que eu estou louco para você... Estava louco para você tocar nesse ponto. E a irmã Sheila também fez uma pergunta que você pode também ir junto. A primeira questão da irmã Sheila, o que você acha de se é correto adorar Maria, primeiro ponto, e o outro ponto que eu ia te perguntar é essa questão de intercessora. Você não tocou esse assunto aqui, essa palavra intercessora. Nós sabemos que a Bíblia, em 1 de Timóteo 2:5, né, ela diz mesmo que o intercessor ali é Jesus, o homem, e pronto. Né? 1 Timóteo 2:5. Essa questão de Maria ser intercessora, de você pedir algo, você tem algo para falar com Deus, né? Eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado. Então você pede a Maria vai pegar a tua petição e vai levar a Jesus, ou vai junto com Jesus pedir ao Pai a sua petição. Como é que é essa situação? Me explica, por gentileza. Não estou te ouvindo, Wilton. Está aberto o teu microfone, mas eu não estou te ouvindo. Vocês estão me vendo? Que aqui para mim ficou escura a tela. Estou te ouvindo. Pode continuar, pode falar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira questão que a Sheila colocou, adoração a Maria, né? É que eu falei, se você pegar um irmão católico que ele é bem instruído, é que eu estou falando, uma coisa é a religião popular, outra coisa é o que a igreja acredita lá. Então, para você entender a igreja católica, você tem que ir lá no catecismo, você tem que ir no magistério da igreja e ler os materiais lá e entender. Porque você pode pegar uma pessoa que fala assim, eu sou católico, mas ele não acredita nem no que o catolicismo prega. Por exemplo, tem gente que fala que é católico e acredita na reencarnação. O cara fala assim, eu sou católico, eu vou na missa. Ah, mas você acredita na reencarnação? Acredito. Fala, então você não é católico. Porque a Igreja Católica falou que isso é uma heresia, então você não acredita. Então, é a mesma coisa de evangélico. Você fala assim, o irmão lá acredita no dízimo, acredita não sei no que lá, ele fala que ele é evangélico. Aí, para você explicar o que é evangélico, é complicado. Então, voltando à questão da Sheila, se você pegar um irmão católico instruído, ele vai falar para você que ele não adora Maria. Entendi. Então, existem lá os conceitos, né, de adoração, veneração, respeito, né? Respeito. Então, são palavras lá que chamam dulia, latria, hiperdulia. Eles vão falar que eles têm uma hiperdulia por Maria, mas não chega a ser uma adoração mariana. Aí você fala assim, não, mas eu conheço católico que faz isso, já vi livros católicos sobre isso. É aquela questão de a gente ir para a dogmática lá.
o que o dogma ensina, o que a doutrina católica passa. Então, a gente precisa fundamentar isso aí. Se você pegar hoje, por exemplo, sites católicos de teologia, você vai ver lá que eles vão colocar assim, adoraria imagem, adoraria Maria. Eles vão negar. Eles vão falar assim, não adoro. A questão de ter imagens, eles vão falar a questão da arca, que tinha os anjos ali. Eles falam, ó, na arca tinha a figura dos anjos, mas não se dobrava diante do anjo. Aí você fala assim, não, mas a minha mãe, ela se dobra lá diante da imagem e tal, e pede. E aí entra a questão de Isaías, a intercessão de Maria, né? O que você acredita? Isso. O que Isaías falou lá? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você veja aí que o texto fala que é Jesus Cristo, homem, né? E está afirmando a humanidade de Cristo nessa mediação. Hoje, né? Hoje, O que se fala acerca da mediação de Maria, como você colocou? Tem até a musiquinha que o pessoal fala assim, pede à mãe que o filho atende, né? Porque lá no milagre lá do Caná, no sinal de Caná, foram até Maria lá, e Maria foi e falou com Jesus, Jesus fez o milagre. Isso é um dogma católico, sim. Por quê? O que tem por trás do dogma? A gente sempre tem que olhar o seguinte, existe um dogma, o que está por trás do dogma? Qual que é o pensamento teológico contido ali? O pensamento contido ali é o seguinte, qual que é a função das pessoas que morreram em Cristo, que não estão mais aqui, que estão no céu, vamos chamar assim, qual que é a função delas hoje? Aí você vê como que o assunto amplia? Exatamente. E você pode falar assim, não, elas não fazem nada. Elas ficam dormindo, adventistas do sétimo dia. Aí outro vai citar para você, olha, Jesus falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus dos vivos, não dos mortos, eles estão vivos diante de Deus. Hebreus fala da assembleia que está nos céus, tal. Aí você fala, o que eles estão fazendo lá? Aí não tem base bíblica para responder. Você percebe que não tem como eu falar para você assim, ela está mediando, porque eu não tenho base bíblica para falar isso. Então, aí vai entrar em texto apócrifo, vai entrar em texto da tradição da igreja. Então, assim, eu particularmente, eu não vejo essa função de mediadora de uma maneira explícita na Bíblia. Não tem nem nesse caso que ela foi lá para isso, e Maria nunca se abirrogou para isso, ela nunca chamou isso para ela. Então, vamos ser honestos com a pessoa de Maria. Ela nunca chamou para ela esse papel. Muito pelo contrário, ela foi uma pessoa discreta. O que se tornou após isso que é a questão que eu falo para vocês. O que o pessoal da igreja faz hoje? A gente não tem certeza para falar disso. O texto bíblico não é claro sobre isso. Então, quando ele não é claro, o que deve haver? O silêncio. Só que aí, meu amigo, surgem muitas hipóteses e aí surge disso. Irmão Hilton, tu tá falando disso aí, eu tô aqui me lembrando, eu vou abrir pro pessoal perguntar aí, que tem gente já com raiva de mim, querendo perguntar aí. Mas vamos lá. Você falou essa questão da pessoa dizer que surge, inclusive, visões, né? Que eu pedi a ela intercedeu, e a minha vitória chegou. E eu falando com um pastor sério, homem de Deus, um dia desse, e ele disse, Isaías, você acredita, olhando nos meus olhos, que eu já fui no céu 3 vezes? Aí eu olhei para ele assim, que situação que eu fiquei. Eu olhei para ele, poxa, pastor, eu acredito. O que eu ia falar, Ailton? Eu ia falar, não. Ele falou, e eu vi as ruas de ouro, eu vi isso. Ele contou o céu, eu falei, Jesus, sabe? O cara sério. Então, vamos lá. O que acontece sobre a experiência? A experiência, ela é muito pessoal. Isso. E você vê que na Bíblia, um homem muito sério teve uma experiência com Deus e ele não soube explicar, que é Paulo. Paulo fala assim, ó, se fora do corpo ou no corpo, eu não sei. Deus o sabe. Então, veja, o fato da pessoa ter uma experiência não quer dizer que ela vai saber explicar e nem que aquilo, daquela experiência, é uma experiência divina. Tem muita coisa da mente, que é uma experiência que a pessoa tem também. Isso a gente não pode negar. Por exemplo, vou te dar um exemplo num assunto que você gosta de tratar. O camarada fala assim, irmão, eu estava orando lá no quarto, estava de joelho dobrado, apareceu do meu lado um homem negro. O que ela vai falar que é o homem negro? Demônio. Pois é. Aí você fala assim, por que ela vai falar que é um demônio?
Porque a mente dela está condicionada do racismo. Exatamente. A experiência que ela teve é verdadeira? Pode ser verdadeira, Isaías. Mas a mente dela está condicionada. A experiência não vai além da mente. Tá entendendo? Se você for numa outra cultura, você vai ver a pessoa tendo uma experiência, ela vai contar de outro jeito. Porque ela está condicionada ali. E Paulo é muito sábio nisso. Ele fala assim, ó, ele teve uma experiência e ele não sabe como se deu isso. Se é no corpo ou fora do corpo. Esse irmão falou para mim assim, eu fui 3 vezes ao céu e vi lá, você acredita? Eu falo para ele, acredito. Por quê? Porque a mente dele está nisso. O céu, para ele, o que é? É aquele texto lá de Apocalipse, rua de ouro, tal. Então, a imagem que ele tem, a experiência, ela vai ser trabalhada dentro da capacidade de interpretação que ele tem. E Deus tudo nunca se vai resume... mostrar algo... Isso. Deus não vai tudo mostrar algo... Tudo se resume ao além respeito, né, Hilton? Tudo se resume ao respeito. Eu respeitei ele. Tudo se resume ao respeito. Sabe? Mas vamos lá, gente. Vamos perguntar. Vamos lá, irmã Tatiana. Vamos perguntar, irmã... O Zé respondeu aí, ó. O Zé respondeu no grupo aí, ó. Cadê? Irmão Luan. É o Talmud, ó. Talmud, é isso mesmo. Quem trabalha muito isso aí, Zé, é o Alberto Madi. Aquele padre, o Alberto Madi, ele trabalha naquele livro lá, O Cristo de João. Ele fala sobre isso. Irmã Jaqueline, irmão Marcelo Mendes, irmão Lima, o Oliveira está aqui também aprendendo com a gente, irmão Ricardo, a irmã Tatiane, Vanusa, Luan. Vamos perguntar, gente? Alguma pergunta? A Sheila está colocando a questão dos primos lá de Jesus, né? Se eles eram irmãos e tal. Então, é aquilo que eu comentei lá no início. A palavra adelphos ali, ela serve tanto em algum contexto para falar dos irmãos diretos, como dos irmãos próximos, que seriam os primos, os familiares mais próximos. E lá em João 7,5 fala assim, nem mesmo seus irmãos criam nele. Os compatriotas, né, as pessoas ali próximas. Então, essa é uma questão, Sheila, de um debate. São 2 linhas. Uma linha vai defender que Maria teve filhos, né, depois de Jesus, e outros vão dizer que não, que ela nunca teve filhos, que esses irmãos aí seriam primos, parentes próximos, ou filhos de José apenas. É uma questão que não dá para a gente fechar. Você vai encontrar argumentos dos 2 lados. É igual o Carlos Mester falou uma vez sobre isso. Perguntaram lá para o Frei lá sobre isso. Ele falou assim, os irmãos protestantes acreditam dessa forma, nós acreditamos assim. A gente vai ter que caminhar com isso aí até a eternidade. E a purificação de Maria, que colocou... não sei quem colocou no grupo aí. Vê, por favor, irmã Sheila. Quem colocou no grupo aí a purificação, em Lucas 2, 22. Maria foi se purificar. Foi Marcelo. Isso. Maria teve de se purificar em Lucas 2, versículo de 22 a 24? É por causa do nascimento, era uma lei levítica, né? Ela concebeu. Então, como ela concebeu, ela tinha que passar por isso. Isso era uma lei. E nessa lei dá para ver que eles eram uma família pobre, né? Porque eles oferecem a Deus a oferta do pobre. Então, isso era um argumento da lei. A lei era sempre purificação, né? Sempre. E você falou do masculino e feminino, que eu achei interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu lembrei que eu assisti o filme A Cabana há muitos anos. Isso. E no filme A Cabana, o Deus, mesmo que ele representa Deus, Sim. né? Mas Deus é uma mulher e é negra. Que todo mundo ficou chocado quando o filme foi lançado. Como assim fizeram a representação de Deus uma mulher e ainda negra? E agora tá fazendo sentido, como eu disse, caindo fichas, Will. Eu li o livro sobre isso aí. É uma mulher negra e gorda. Negra e gorda. Da cozinha. Isso, da cozinha. Vai entrar na área de Isaías aí, por exemplo. Você teria dificuldade de dar para um sobrinho seu uma camisa do Exu? Com a foto de um Exu de frente, assim? Teria, não teria? Você fala assim, Oxóssi. Tá Oxóssi. Você fala assim, tá amarrado, né? Eu não daria. Mas aí dá uma do Thor, não dá uma do Thor? Dá do Thor, da Mulher Maravilha. E o Thor? Qual que é o conceito do Thor? Qual que é a divindade lá que mata a criança? Aí pode, porque é loiro do olho azul, né? O Thor é um deus nórdico. O Thor é um deus nórdico que, segundo a história, né, eles adoravam lá e ele recebia sacrifício humano.
crianças, etc. Tempo em tempo ele recebia. Eu daria do Thor porque eu só conhecia a versão bonita dele. E Oxóssi, por trás. Agora do Oxóssi. Oxóssi é um deus africano também, né? É uma entidade africana, só que ele só recebe, até hoje, nos centros espíritas, ele recebe folha, essas coisas, né? Folha da natureza. Então, se formos colocar os dois, eu preferia o Oxóssi. O Zé colocou aqui, ó, no grupo lá, no bate-papo, a questão da purificação que até hoje se faz nas sinagogas, é verdade. Né? A questão da mulher, a purificação, a questão do ciclo menstrual. Eram essas leis de purificação. Então, por isso que Maria teve que participar disso, era coisa normal. Não era em função de pecado, né? Agora, mais alguma pergunta? Mas Sheila, hoje tá que tá, né, Wilton? Hoje ela é benção. Eu estou perguntando bastante porque eu fui católica há muitos anos. Legal. Não praticante, aquela coisa que eu nasci na família católica e aí fui batizada, mas nunca frequentei a missa. Gostei. Eu tenho esses conhecimentos que nos são passados. A Sheila era a coroinha do Marcelo Rosser. Aí eu tenho esses conhecimentos que são massificados, assim, né? E aí o que está me trazendo à mente agora? Que a pessoa, por ignorância, né? Eu não fui praticante de catolicismo, mas por ignorância, você vê que adoram Maria e aí já começam a adorar outras imagens e outras pessoas que foram pessoas, inclusive, dessa época, né? Não é pessoas que viveu na época de Jesus, por exemplo. Aí eu já vou abrir um pouco mais o leque, tá? Tipo, Santa Isildinha, canonismo, etc. e tal, que já traz até para o momento presente, né? E aí você começa a observar que é exatamente isso que você falou, Will. Por falta de instrução, né? O católico instruído, mas a grande maioria dos católicos que eu conheço, desculpe se tem alguém que é católico e não é assim, mas que eu conheço, vai pela massa, né? Assim como os evangélicos. Muito também. Pela massa, que não é instruído. Exatamente. Meu irmão Isaías fala aí, ninguém gosta de escola bíblica, né? Isso. O pessoal gosta só de ir no culto da família, no culto bonitinho, ou isso na semana da ceia. Enfim, e aí vai abrindo a minha mente, assim, como que as pessoas vão absorvendo coisas que nem são verdade e nem se questionam. Né? Eu, por exemplo, ia comprar a camisa do Thor, agora eu já não vou mais. Por ignorância, né? Tipo assim, por ignorância eu vou comprar a camiseta do Thor, agora eu já sei que não é? Tem dois pontos aí, Che, que são bem interessantes. Vou tentar resumir rápido aqui. O Zé conhece lá o Carlos Mesters, né? Lá do SEB. O Frei lá, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que você aprende do evangelho lá com o povo, que é com a comunidade. Então, veja, ao mesmo tempo que tem um povo que só segue o que é falado lá pelo sacerdote e tal, e segue cegamente, existe outro povo que ele absorve a imagem do evangelho, a revelação do evangelho, e faz o evangelho frutificar. Então, é no chão da vida mesmo que a gente aprende. É na comunidade popular, é com o povo. Só que é o seguinte, qual que é a relação desse povo? Que povo é esse? Então, a gente não pode generalizar. É o que você falou, Sheila. É a mesma coisa quando eu não era da igreja evangélica. Eu achava que todos os evangélicos eram igual ao Edir Macedo. Então, eu falava assim, crente é igual ao da Universal. Pronto. E não é. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa lá que é católica e falar, católico é igual aquilo. Mas não é. Se baseia em quê? Em qual argumento? Quando você vai conversar com alguém que tem conhecimento, você fala, então não é assim. E a questão dos dogmas, né? Você fala assim, eu não acredito em dogma nenhum. Aí então você joga fora 2000 anos de história da igreja e só usa a partir de onde você começou. A Bíblia caiu ali na hora pro cara e acabou. Ele vai usar a Bíblia, ele caiu na hora do céu. Então não teve nada, não teve nenhum debate ao longo da história. Surgiu ali a partir dele, que nem o falecido Davi Miranda, né? Davi Miranda dizia que só ia pro céu quem era da Deus e amor. Aí eu falava assim, então, só de 1940 para cá. O resto já está tudo no inferno, né? Olha, tem duas perguntas interessantes aqui, Will. Ó, do Marcelo e tem uma da irmã Natália. O Marcelo fala assim, vou dar um descanso para o senhor, tá, irmão Isaías? Fica, mãe, estou adorando. E a figura de José? Vejo na genealogia em Lucas que ele foi importante para que se cumprisse, para o cumprimento, né, da profecia de que Jesus seria
descendência de Levi. Se estou errado, me ajudem. Passei a vida bancando o machista diminuindo Maria. Diz o irmão Então, é exatamente isso. Numa genealogia, a ênfase está em Maria, e na outra genealogia, a ênfase está em Mateus, em José. Por quê? Porque era o contexto da época. Lucas está pregando mais uma liberdade. Já Mateus está escrevendo para o povo judeu. Então tem que fazer essa vinculação. Já Lucas já atribui isso. Tanto é que Lucas, o final da genealogia, para em quem? Para em Deus, para mostrar que Jesus é filho de Deus. Já em Mateus, para onde? Em Abraão, para dizer que Jesus é filho de Abraão. Então ali é em função das comunidades da época, né? Uma ressalta a importância de José e a outra ressalta a importância de Maria. Os dois foram importantes, lógico. Se você fosse dar o seu filho, você daria para quem hoje, para cuidar? Só você pensar nisso. Deus deixou o filho dele com uma família. E essa família não é importante, essa família não é uma família de respeito. Para quem que você deixaria o seu filho? Ainda mais o filho de Deus, né? Uma família pobre, mas é uma família com caráter, com honra, né? Uma família que cumpriu o chamado deles, né? Nós somos gratos a eles, com certeza. Protegeu Guardou, como refugiado no Egito. A família, acabou a vida deles. Se você for olhar, hoje são reverenciados, mas na época acabou a vida. Foge lá para o Egito. Só volta quando Deus mandar. Eles foram refugiados. É exatamente isso aí que você falou, Isaías. A gente fala de refugiado, a família de Jesus foi refugiada. Exatamente. Como a similaridade de Moisés com Jesus é idêntica. Tem muita similaridade, né? Por que tem que colocar Moisés? Porque Jesus é o novo Moisés. Exatamente. É o novo Moisés. Então, o argumento teológico é criado em função disso. Para que a gente enxergue um novo Moisés. Isso aí. O Hilton, eu vou te fazer uma pergunta. No bate-papo aí, né? Tem mais? Vê, irmã Sheila, que eu não estou com acesso ao bate-papo. Estou adorando. Muita gente participando. A Natália perguntou. A Natália perguntou. Vou ler aqui para vocês saberem. Wilton, qual a sua opinião sobre as aparições de Maria, seja em Fátima ou em outros locais? Interessante essa pergunta, hein? Sim, interessante. Vai entrar naquele conceito, Natália, das experiências, da visão do ambiente que a pessoa vive, da realidade. Eu vou citar aqui um exemplo bem interessante que tem no YouTube, vocês podem depois acessar lá. O Zé deve lembrar dele. O Padre Pio. Padre Pio de Pietrelcina, né? O Padre Pio seria para nós hoje um tipo... Deixa eu ver um pastor que vocês conhecem aí. Tipo um Gesiel Gomes, Isaías. Sei. Alguém que tinha aquelas revelações, aquelas visões. Então, aí ele tinha tudo aquilo lá dentro daquele ambiente católico. Então, qual que eram as figuras que ele tinha? A devoção mariana. Então, ele chegava a pessoa lá, orava para Maria, tal, e aí ele tinha aquelas revelações, que ele alertava o que queria acontecer com as pessoas. Ele até impediu uma vez uma moça de assumir um cargo numa escola. Aí ele rasgou a carta dela. No filme até mostra, até no livro também comenta isso. Tem um livro dele aqui, a biografia. Aí a moça fica chateada, chama ele de louco. Aí depois ela volta para casa, ela fica sabendo que a moça que foi no lugar dela, ela sofreu um acidente lá, foi estuprada, tal, enfim. Aí ela volta para falar com ele, aí ele fala assim, de vez em quando Deus me mostra a agenda dele. Isso no meio pentecostal nós chamaríamos de revelação, mas ele está tendo isso dentro do ambiente católico. Então essas aparições de Fátima em diversos locais, isso vai muito da cultura do local, da religiosidade. Então são expressões de fé, de religião que a pessoa tem e que assim manifestam. Então o que a gente deve sempre aguardar nisso? Não considerar como sendo revelações do final dos tempos, né? Como também tem no nosso meio aquelas visões que o avião vai cair, que pessoas vão desaparecer. Escatológicas. Então, são o quê? São manifestações, são experiências que as pessoas têm, mas que elas não devem ser de ritual definitivo para nós, de nós aplicarmos a nossa vida, né? A interpretar aquilo como sendo algo definitivo, como sendo algo inspirado, canônico, né? Então, são experiências que as pessoas têm. Vamos lá. Eu queria o Zé colocou aqui, o Isaías, ó. O irmão Hilton. Isaías, eu falei isso aqui. Que está dentro do assunto. Ó, o Zé colocou, nós católicos não somos obrigados a acreditar nas aparições.
Exatamente. Então, é aquilo. É muita coisa que a gente fala acerca do catolicismo é porque a gente desconhece, a gente não conhece a estrutura de crença, a estrutura doutrinária, né, dos irmãos católicos. E vem aquela questão que eu queria que a irmã Sheila colocasse o número da conta do irmão Hilton, por gentileza, e eu queria contar para os irmãos daqui, nesse tempo, a respeito do amigo meu que via uma freira, né? Aquela freira que usa aquela roupa, acho que é de franciscano, né? Marrom, né? Sei. Aquela freira. E ele chegou para ela, eu já contei aqui uma vez, chegou para ela e falou: poxa, irmã, eu vim aqui falar de Jesus para você largar a idolatria, largar essas coisas. Aí ela falou para ele: eu? Não, eu não idolatro ninguém, não. Eu estou seguindo a Cristo, igual você. Ele falou que ficou sem graça com ela. É essa questão que o irmão Hilton colocou. Ele, pelo que ele ouvia dizer, ele pegou todo mundo jogou no bolo e falou: católico é idólatra, e por aí vai. Aquele padre famoso aí, ele disse um dia dele, ele tem falado coisas que têm assustado muitos católicos que não conhecem, né, a verdadeira doutrina. Mas vamos lá. A conta do nosso querido irmão Hilton, mostrando, dizendo aqui para os nossos amigos do grupo que estão aqui participando, que o irmão Hilton, eu sempre digo aqui, é bom ressaltar, a irmã Sheila também, que esse é o ministério do irmão Hilton. Ele se dedica a vida a ensinar, a passar o conhecimento dele, não é, para nós, e ele vive de dar aula. Ele já teve um emprego muito abençoado, um emprego como na Infraero, né? Na Infraero, supervisionando um aeroporto do Galeão, etc. Ganhava muito bem, ganhava uns 30 salários mínimos, e ele decidiu ouvir a voz de Deus e largar isso tudo para viver ensinando pessoas. É isso, não. E dependendo da nossa contribuição, entendeu? Então, nós sempre aqui ressaltamos isso. Por quê? Porque é importante você saber que você está abençoando uma pessoa que, antes de largar a sua profissão, ela refugou muito ainda, questionou muito. E eu fui um desses que ele questionou: Isaías, eu vou largar, cara, minha vida está segura, etc. Mas Deus confirmou no meu coração, de outras pessoas, e principalmente no dele, que era necessário se dedicar integralmente à questão de lecionar, ser mestre da palavra. Eu vou dizer aqui o número da conta do irmão Hilton, para você, por gentileza, anotar, por favor. É Banco do Brasil, agência 28622, repetindo, Banco do Brasil, agência 28622, conta corrente 29824, dígito 7, conta corrente 29824, dígito 7, e o CPF do irmão Wilton José Chine, o CPF do irmão Wilton José Chine é 285-753-398-50. 285-753-398-50. E a irmã Sheila vai colocar no nosso grupo lá do nosso estudo. Esse grupo é um grupo que não tem bom dia, boa tarde, comercial de político, etc. É um grupo só para o irmão Hilton colocar livros e colocar temas do nosso estudo vindouro e gravações do nosso estudo, dos estudos que nós fazemos aqui. Gravações para você poder difundir essas gravações para pessoas que você ama e quer que ela seja uma pessoa conhecedora da palavra. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Isaías, Oi. O tema do próximo fica sendo qual? Aquilo que você comentou lá, Evangelho segundo Marcos? Seria interessante, eu não sei se a irmã Sheila concorda, os irmãos concordam aí, de que nós sabemos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né?
Sim. Então, seria interessante essa questão de nós nos aprofundarmos, né, em Marcos, né, nessa questão que, quando você deu a aula sobre Mateus 24, a questão do arrebatamento, você falou a respeito do que Marcos foca. Eu não sei se o irmão Hilton concorda, se a irmã Sheila tinha outra ideia. Fica à vontade, irmã Sheila. Eu concordo. Eu falo que eu sou café com leite e ainda me intrometo. Super concordo. E tem Mas eu gostei. Uma questão aqui do irmão Estevão também, não sei se foi respondida, porque eu tive um probleminha aqui no som. Vamos lá, pode ficar à vontade. A expressão Nossa Senhora está muito presente em nosso vocabulário quando nos espantamos ou exclamamos algo. O que você acha? Devemos excluir isso? É uma boa pergunta essa. Eu já vi irmãos na igreja evangélica ensinando isso, né? Recriminando. É aquela questão da fala, né? A pessoa ela comenta às vezes sem intencionalidade, né? Uma vez o irmão falou assim, Nossa Senhora, daí o outro falou assim, Nossa Senhora, de quem você está falando? Aí fala, não é nesse sentido. Aí fica aquela questão. É igual falar assim, ai Jesus. Alguns irmãos vão dizer que isso aí é tomar o nome do Senhor em vão. Né? É verdade. Assim, às vezes, até para não levar o mais fraco ao escândalo, é bom evitar. Eu queria só comentar um negócio aqui. Quem for fazer a oração, a Jaqueline está com a gente aqui no grupo hoje, né? E a Jaqueline está com Covid. Ela já está melhorando, graças a Deus. Então, quem for fazer oração, orar por ela também, para ela ficar rápido, melhorar o mais rápido possível. Ela já foi medicada, né? Mas ainda está com alguns sintomas e ela pediu para a gente orar por ela. Ela está aqui com a gente aqui no grupo hoje. Amém. Alguma pergunta a mais? Alguma consideração? Eu gostaria de, antes, agradecer aos irmãos pela participação, pessoas aqui que eu convidei, que tem irmão Oliveira, né? Irmão Jorge Assis, que Marcelo Mendes também está sempre participando, irmão Ricardo, a irmã Tatiane, Vanusa Moraes, e conclamar os irmãos a convidarem, né, outras pessoas, né, convidarem outras pessoas para crescerem conosco aqui. Hoje deu 19, 20 pessoas, 18 pessoas. É interessante que nós possamos ter sempre esse número de pessoas aqui. Vamos lá, irmão Jorge Luiz, dê ênfase. Irmão Jorge Luiz está sempre participando também. Muito obrigado, irmão Jorge Luiz. Que Deus lhe dê saúde, graça aí na sua casa. Proteja a sua casa aí. Vamos lá, o irmã Sheila, por gentileza. O que o irmão Jorge Luiz escreveu aí, por favor? Leia isso, só um minutinho. Ele diz assim: dê ênfase, Kine, na questão do capítulo 16 e faça um paralelo com o Marcos, apócrifo, por gentileza. Isso. É o final do Evangelho de Marcos. A gente vai abordar isso sim. Legal. Para o próximo estudo, no caso, né? Isso. Então é bênção, gente. Vamos terminar? Vamos terminar, porque está então, perigoso. Quem fazer tá oração perigoso, aí, né, por favor. Tá perigoso. Está perigoso o Rio de Janeiro. Vamos terminar. Vamos orar? Eu vou orar pela irmã Jaqueline, agradecendo ao Senhor, né? Isso. Senhor, te louvamos na noite desse dia, por esse estudo. Aprendemos aqui sobre uma figura muito importante, Senhor, na vida da igreja, muito importante em o Senhor ter escolhido essa menina para gerar o Cristo, o Messias prometido, para gerar o Jesus, aquele que um dia morreu na cruz para nos salvar. Por isso, Senhor, foi de grande importância nós falarmos sobre essa mulher que um dia o Senhor escolheu e, com certeza, ela tem uma importância muito grande na vida da tua igreja. A importância dela é inefável. Também, Senhor, me pediram para que nós clamássemos também, para que nós clamássemos pela irmã Jaqueline, que está aqui. Amém, Jesus. Está com essa questão de Covid. Nós sabemos que nós estamos aqui porque nós somos sobreviventes, né? Porque muitos amigos, familiares, o Senhor decidiu levar, mas nós estamos aqui, guardados por Ti, aguardando os propósitos Teus em nossa vida. Então, os Teus propósitos em nossas vidas. Então, Senhor, nós pedimos que possas tranquilizar a vida da irmã Jaqueline. Eu
já tive essa doença e eu sei que ela trabalha muito na mente, com depressão, tira toda a vontade, toda a força. Que tu possa, Senhor, fazer com que a irmã Jaqueline se fortaleça em ti, que ela possa, Senhor, ser curada, que ela possa passar por essa questão vitoriosa e dando glória a Deus, Senhor. Amém, guarda Jesus. a família, protege a família para que eles possam não contrair dela essa questão. Senhor Jesus. Do isolamento. Guarda ela, Senhor, para que quinta-feira ela possa estar aqui contando a vitória dela, que ela foi livre e limpa desse vírus. Nós cremos, Senhor. Eu te peço também nessa noite que tu possa visitar cada casa das pessoas que estão participando aqui, Senhor. É verdade, meu Deus. Toda casa que houve confusão, que houve entrevero hoje, Senhor. O Senhor traga paz. Senhor Jesus. Pessoas que trabalham ainda, que têm problema com os patrões, pessoas que lideram, que têm problemas com liderados. Senhor, os casamentos, Senhor, repreendemos todo problema. Eu peço a Ti, em especial, saúde ao irmão Hilton, Senhor. Amém, Jesus. Saúde mental, saúde física, Senhor. Amém, Dê, Senhor, coragem a ele para ele fazer aquela caminhada abençoada. Amém, acorda ele, Senhor, 7h30, 8h, para ele fazer aquela caminhada, 6h da manhã. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E nós teremos aqui testemunho, quinta-feira, que ele começou a caminhar. Amém, Jesus. Sabe, Senhor, que tu tem poder para fazer isso. Eu estou brincando contigo, Jesus. Olha que coisa. Amém, porque Jesus. tu tens poder de fazer isso e nós temos liberdade de brincar. É verdade, meu Deus. Porque tu é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado por tudo. Amém, Jesus. Dê saúde a todos nós. Amém e amém. Amém. Gostou da oração, Hilton? Gostei. Gostei. Vou falar igual o irmão pentecostal, mandar hoje, dar uma espadada aí.